A obsessão cultural pelos crimes de Charles Manson e sua seita, conhecida como a família Manson, bem como teorias sobre assassinato, lavagem cerebral e possíveis conexões com experimentos da CIA. Vou explicar o filme com base nas informações disponíveis, incluindo o contexto dos crimes e as ideias centrais apresentadas. Charles Manson foi um criminoso americano que, no final dos anos 1960, liderou a família Manson, uma seita baseada na Califórnia. Em agosto de 1969, seus seguidores cometeram uma série de assassinatos brutais, incluindo o da atriz Sharon Tate, que estava grávida de 8 meses, e outras 6 pessoas em Los Angeles. Manson não esteve fisicamente presente nos assassinatos, mas foi considerado o mentor intelectual, manipulando seus seguidores para executarem os crimes. Ele foi condenado em 1971 por assassinato em primeiro grau e conspiração, com a promotoria argumentando que sua ideologia apocalíptica, centrada na crença de uma guerra racial iminente chamada Helter Skelter, motivou os atos. Manson usava técnicas de manipulação psicológica, muitas vezes associadas à lavagem cerebral, para controlar seus seguidores, que eram em grande parte jovens hippies de classe média. Ele misturava ideias da contracultura da época, como o uso de LSD, com interpretações distorcidas de letras dos Beatles, especialmente do White Album, cientologia e crenças racistas, criando uma narrativa que justificava os assassinatos como um meio de desencadear o caos social. O documentário de Errol Morris não se limita a narrar os crimes, mas busca entender por que a história de Manson continua a fascinar o público mais de 55 anos depois. Baseado parcialmente no livro Caos, Charles Manson, The CIA and the Secret History of the 60s, de Tom O'Neill, o filme explora uma perspectiva alternativa sobre os eventos, incluindo teorias conspiratórias, que sugerem que Manson pode ter sido influenciado ou mesmo usado por operações secretas da CIA. O documentário destaca o fascínio pelo controle mental como o principal motivo da obsessão cultural com Manson. Mais do que os assassinatos em si, o que intriga é como Manson conseguiu manipular seus seguidores para abandonar valores morais e cometer atos tão extremos. Morris argumenta que o interesse público está na questão: como alguém faz isso? São apresentados clipes de arquivo com ex-seguidores de Manson, que mesmo anos após serem desprogramados, dizem que ele ainda estava em suas mentes. Isso reforça a ideia de que Manson tinha uma habilidade excepcional de manipulação psicológica. Tom O'Neill, cujo livro inspira o filme, propõe a hipótese de que Manson pode ter adotado técnicas de lavagem cerebral desenvolvidas pela CIA, possivelmente ligadas ao programa MKUltra. Esse programa, que realmente existiu, envolveu experimentos com LSD e outras drogas para controle mental durante a Guerra Fria. O filme não afirma categoricamente que a CIA esteve diretamente envolvida, mas levanta questões sobre possíveis conexões. Por exemplo, Manson teve contatos com figuras da contracultura que, segundo algumas teorias, poderiam ter laços com operações secretas do governo. Morris usa isso para explorar a linha entre verdade e especulação. Morris sugere que o interesse duradouro em Manson reflete ansiedades modernas sobre manipulação e perda de controle. Em um mundo saturado por narrativas de crimes reais, true crime, o caso de Manson se destaca porque levanta perguntas inquietantes. E se nossas crenças forem manipuladas por alguém com intenções nefastas? O documentário conecta essa obsessão a eventos históricos, como os projetos COINTELPRO do FBI, que visavam desestabilizar grupos subversivos, e o impacto cultural dos assassinatos na contracultura hippie dos anos 60. Errol Morris, conhecido por filmes como A Tênue Linha da Morte, usa uma abordagem investigativa e reflexiva, misturando entrevistas, imagens de arquivo e narrações para criar uma narrativa envolvente. O filme apresenta Tom O'Neill como uma voz central, mas também inclui outras perspectivas para equilibrar as teorias conspiratórias com os fatos conhecidos. Morris não endossa todas as ideias de O'Neill, mas as usa para provocar reflexão. O título Caos reflete tanto os eventos caóticos de 1969 quanto a confusão entre realidade e teoria conspiratória que cerca o caso Manson. A mensagem central do documentário é que a história de Manson é menos sobre os assassinatos e mais sobre o poder da manipulação psicológica e o medo de sermos controlados. Ele sugere que a obsessão por Manson é um espelho das nossas próprias inseguranças em um mundo onde a verdade é muitas vezes obscurecida por narrativas manipuladas. Manson foi uma espécie de experimento vivo dessas dinâmicas. Manson não era apenas um manipulador, ele era carismático.
Sua habilidade de usar linguagem poética, misturada com ideias místicas e apocalípticas, criava um magnetismo que atraía seguidores. Ele se apresentava como uma figura messiânica, uma tática comum em líderes de seitas. Esse carisma era amplificado pelo uso de drogas, que intensificavam experiências emocionais e espirituais, tornando suas palavras mais impactantes. Há um debate sobre até que ponto os seguidores de Manson foram lavados cerebralmente, ou se fizeram escolhas conscientes. Susan Atkins, Leslie Van Houten e Patricia Krenwinkel, por exemplo, testemunharam durante o julgamento que acreditavam plenamente na missão de Manson. Isso levanta questões filosóficas. Até que ponto a manipulação anula o livre-arbítrio? Os assassinatos de Manson ocorreram em um momento de ruptura cultural nos Estados Unidos, e isso é essencial para entender tanto os crimes quanto a obsessão por eles. Os anos 60 foram marcados pelo movimento hippie, que pregava paz, amor e liberdade. Os assassinatos de Manson em agosto de 1969 foram vistos como o fim simbólico dessa era utópica. O público ficou chocado ao perceber que jovens hippies, associados à paz, poderiam cometer atos tão violentos. Isso alimentou uma narrativa de que a contracultura havia se degenerado em algo perigoso. Uma percepção que o documentário explora ao conectar os crimes à desilusão coletiva da época. A cobertura midiática dos assassinatos foi sensacionalista, transformando Manson em uma figura quase mitológica. Jornais e TVs destacavam sua aparência excêntrica, suas declarações bizarras e o simbolismo dos crimes, como as mensagens escritas com sangue nas paredes. Essa mitificação contribuiu para a obsessão cultural. Manson tornou-se um arquétipo do mal puro, uma figura que transcendeu os crimes para se tornar um ícone da cultura pop. Manson tornou-se um símbolo do mal puro, uma figura que encarna o medo de que qualquer um possa ser corrompido. Ele desafia a ideia de que o mal é algo externo ou distante, mostrando que pode surgir de pessoas comuns sob as circunstâncias certas. A cultura pop transformou Manson em um ícone, com sua imagem aparecendo em filmes, músicas e camisetas. Isso reflete uma tendência mais ampla de estetizar o crime, especialmente no gênero true crime, que mistura fascínio e repulsa. A história de Manson força-nos a confrontar questões existenciais. O que nos torna humanos? Até que ponto somos responsáveis por nossas ações? Ele é um espelho que reflete o potencial sombrio dentro de cada um de nós. O caso de Charles Manson e a obsessão cultural por ele transcendem os assassinatos de 1969. Eles nos obrigam a refletir sobre a fragilidade da mente humana, o poder da influência e a linha tênue entre realidade e ilusão. O documentário Caos. Os crimes de Charles Manson não oferece respostas definitivas, mas usa o caso como uma lente para explorar essas questões profundas. Manson como figura é menos importante do que o que ele representa. O medo de perder o controle de nossas próprias mentes e a busca por compreender o caos que habita tanto dentro de nós quanto na sociedade. Os assassinatos de Manson coincidiram com outros eventos traumáticos, como o assassinato de Martin Luther King Jr., 1968, e o massacre de My Lai, no Vietnã, 1968. Esses eventos reforçaram a sensação de que os Imaero estavam em um estado de caos moral, um tema central do documentário. A conexão entre Manson e o programa MKUltra da CIA, sugerida por Tom O'Neill e explorada no documentário, é um dos aspectos mais controversos e intrigantes do caso. Vamos aprofundar isso. O MKUltra foi um programa secreto da CIA, iniciado nos anos 1950, que buscava desenvolver técnicas de controle mental para uso em interrogatórios e guerra psicológica. Incluía experimentos com LSD, hipnose, privação sensorial e eletrochoques, muitas vezes realizados em indivíduos sem consentimento. O programa foi oficialmente encerrado em 1973, mas documentos desclassificados mostram que ele teve um alcance significativo, envolvendo universidades, hospitais e prisões. Manson passou grande parte de sua vida em prisões e instituições, onde poderia ter tido contato com experimentos do MKUltra. Ele também frequentou os círculos da contracultura em São Francisco, onde médicos e cientistas ligados ao programa estavam ativos. O'Neill aponta que Manson teve encontros com figuras como Roger Smith, seu agente de condicional, que tinha conexões com pesquisas financiadas pela CIA. Além disso, sua habilidade de manipular pessoas com LSD reflete técnicas testadas no MKUltra. Se Manson foi de fato influenciado pelo MKUltra, isso levanta questões éticas sobre a responsabilidade moral. Ele seria um produto de um sistema que o moldou,
Ou suas ações foram uma escolha consciente? A teoria também alimenta o fascínio por conspirações, sugerindo que os assassinatos podem ter sido parte de um experimento maior para desestabilizar a contracultura ou testar técnicas de controle mental em larga escala. Embora intrigante, a conexão com o MKUltra é especulativa e carece de evidências diretas. Críticos argumentam que as habilidades de Manson podem ser explicadas por sua personalidade carismática e contexto social, sem necessidade de invocar conspirações. Por que, mais de 5 décadas depois, continuamos fascinados por Charles Manson? O documentário sugere que essa obsessão reflete ansiedades mais profundas da sociedade moderna. Em uma era de desinformação, redes sociais e propaganda, a história de Manson ressoa como um alerta sobre o poder da manipulação psicológica. Assim como ele controlou seus seguidores, figuras modernas, sejam líderes políticos, influencers ou algoritmos, podem moldar crenças e comportamentos.